Olá, alunos do 9º ano, eu sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós vamos ler e interpretar uma charge e uma tirinha, identificar linguagem verbal e não verbal. Então, a verbal é aquela que tem palavras e a não verbal é imagens, nesse caso, imagens, né? Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação. É importante pensar na pontuação. Você gosta de ler textos com imagens? Tenho vários alunos que gostam de ficar folheando o livro didático para achar lá, professor, eu gosto de ler as piadinhas. Quando eles dizem piadinhas, eles querem falar as tirinhas ou as charges, porque tem lá aquela historinha que tem verbal e não verbal, e aí tem as figurinhas e tal, e alguns alunos gostam de ler. Você gosta de ler? Você já foi essa pessoa que ficou folheando o livro para ler as piadinhas, que seriam então as tirinhas, as charges, etc. Eu gostava muito quando era criança e tenho vários alunos que gostam de fazer isso. Eu acho muito interessante. Tanto que nas minhas redes sociais eu sigo vários humoristas que têm tirinhas, eu sigo várias páginas de tirinhas, porque eu acho um tipo de humor bastante interessante. É um humor que tem ironia, é um humor inteligente, um humor que a gente tem que pensar um pouquinho sobre ele. Eu particularmente acho muito legal. Eu sigo alguns chargistas e algumas tirinhas, como por exemplo, eu sigo o Will Tirando, que tem umas tirinhas interessantes. Eu sigo aquele que faz a Dona Anésia, que eu acho muito legal também. Esses que a gente faz na escola, eu tenho também. Tem o Calvin, tem o Haroldo, tem a Mafalda, tem até mesmo da Turma da Mônica, tem algumas tirinhas que são bem legais. Então, eu gosto de estar lendo, esse é um gênero textual que me agrada muito, que eu acho bem engraçado, eu dou risada sozinha, ele provoca muita reflexão, eu compartilho alguns desses ainda, e eu acho muito bacana, são textos muito interessantes para a gente estar refletindo sobre algumas coisas e também para dar risada, né? Porque é necessário ter humor no nosso dia a dia. Quais são os textos narrativos que normalmente misturam palavras e imagens? Então é a charge, é a tirinha, é o cartoon, que é um outro gênero textual, né? No exercício número 1 a gente vai ver aqui, ó. Eu vos declaro marido e mulher, podem alterar o status no Facebook. Aqui, além de ter uma graça por trás, ele tem um tipo de crítica. Qual é a crítica que tem aqui, será? As charges podem retratar situações corriqueiras. Que situação do cotidiano essa charge aqui está ilustrando? Escreve lá no teu caderno e já eu volto.
Nesse caso aqui, pessoal, nós temos um casamento. Então ele retrata uma cena de casamento em que o casal, ainda durante a cerimônia, usa o celular para alterar informação sobre situação civil. No entanto, essa informação sobre situação civil é na rede social. Aqui nós temos um caso bastante particular. Parece pouco, mas é muito. Nós conseguiríamos escrever uma página inteira sobre isso. Por quê? Vejam bem, aqui nós temos então um casal no momento de casamento, um momento solene, que é... O que seria um momento solene? É uma solenidade, é um evento. Então todo mundo se vestiu para ir lá, vejam o noivo e a noiva, é um momento especial. E eu tenho uma cerimônia, tenho um cerimonialista, então tudo ali requer pompa e circunstância. Então tá todo mundo ali, não é todo dia que as pessoas fazem um casamento. Percebam, inclusive, que não é só um casamento qualquer. Eles estão vestidos, ela está vestida de noiva, de véu e grinalda. Ele está de fraque. Então é um momento importante. Na nossa sociedade existem alguns momentos solenes que requer um tipo de vestimento específico, requer o comportamento das pessoas. Então os convidados estão todos provavelmente bem vestidos, foram convidadas pessoas, foram convidadas testemunhas, tem ali neste caso o cerimonialista que é um padre que foi convidado também, então eles devem estar no momento de uma igreja, todo mundo se preparou para aquele momento. Então pense o quanto esse momento é importante, o casamento. Não pelo fato do casamento em si, mas pela cerimônia. Essa cerimônia é muito importante, ainda nos nossos dias. Pessoas gastam muito dinheiro fazendo uma cerimônia de casamento, como comemoração, maneira de marcar uma passagem, etc. Então é importante para a nossa sociedade. Só que aqui eu tenho uma espécie de quebra de expectativa que gerou humor. Várias coisas podem gerar humor. Quebra de expectativa, o exagero, né? Então aqui houve exagero e quebra de expectativa. Onde que está a quebra da expectativa? Ninguém esperava ver os noivos no celular, né? Então, no fato deles estarem no casamento com o celular, quebra de expectativa. E eu tenho um exagero. Por que exagero? Aqui eu tenho uma crítica social querendo dizer, as pessoas estão exagerando no uso do celular, que até no casamento elas estão usando. Só que não é verdade, dificilmente você vai ver essa cena aqui do noivo e a noiva com o celular. Até porque eles estão diante do padre, o padre jamais vai permitir isso, né? Vai ficar muito feio, vai ficar uma cena ridícula. Só que aqui o exagero, o ridículo, foi utilizado para chamar a atenção. E por trás dessa quebra de expectativa, mais o exagero, eu tenho uma crítica social muito forte. Qual é a crítica social forte que nós temos aqui? É o seguinte, pessoas do nosso século, vocês estão exagerando no uso de celular, exagerando na exposição da vida, porque eles acabaram de se casar, e aí vai parar a cerimônia para atualizar status em rede social? Será que é assim que funciona? Então, eles já convidaram pessoas para participar do casamento, para todo mundo ficar sabendo, mas aí, parar a cerimônia para atualizar status em rede social? Será que é isso? Será que é assim que funciona mesmo? Será que é bom para nós? Então, essa charge, ela está fazendo uma crítica. Nossa, professora, quanta coisa você falou só nessa imagenzinha ali. Então, percebam, a imagem em si, ela carrega muitos significados. Então, o casamento, a imagem do casamento e as duas pessoas com o celular na mão, já é pesado. Só que quando o padre diz, o padre está até aceitando, podem alterar o status no Facebook, aí a gente viu que é uma sociedade inteira corrompida. Ou seja, uma sociedade inteira que deixa de viver o presente, deixa de viver os momentos para ficar postando em rede social. Quantas pessoas não têm feito isso? Às vezes você vai num passeio, vai fazer alguma coisa, ao invés de curtir o momento, de estar ali aproveitando com a família, dar risada, guardar um momento, a pessoa está ali tirando foto o tempo todo, postando, falando com gente que não está ali. Eu acho uma tremenda falta de educação quando, por exemplo, você marca com alguns amigos, e eu já passei por situações assim.
A pessoa está na mesa comigo, em vez de interagir comigo, ela fica interagindo com pessoas no celular. Poxa, se não é comigo que ela gostaria de interagir, por que é que ela está aqui comigo? Por que não fica com aquelas outras pessoas com as quais ela gostaria de interagir? Então é uma falta de educação. Então existem etiquetas, existe maneiras de você ser educado, se portar à mesa, se portar em ambientes em que eu tenho que dosar o uso de redes sociais, dosar o uso de celular, justamente porque eu preciso dar atenção para as pessoas que estão aqui. Eu preciso viver o agora. E aí, se você está vivendo só para mostrar numa rede social, você não está vivendo, você está só tentando agradar as pessoas e mostrar uma coisa que você não é. Então pense um pouquinho a respeito disso. Essa é a mensagem que a Charge trouxe. Então a Charge, ela vai ter uma crítica social envolvida, tem imagem, texto verbal e não verbal, ok? Charge associa linguagem verbal e linguagem não verbal em apenas um quadrinho. Ela costuma retratar situações que estejam acontecendo no tempo e no espaço. Geralmente é acompanhada de sátiras e os personagens principais podem ser figuras públicas como políticos ou artistas, ou não. Aparece em jornais, revistas, sites, blogs de notícias. Linguagem verbal e não verbal. Linguagem verbal é aquela que é expressa por meio de palavras escritas ou faladas. A linguagem não verbal é aquela que utiliza signos visuais para ser efetivada, como por exemplo, as imagens nas placas, as cores na sinalização, símbolos, gestos, figuras, dentre outros. Então, o verbal é aquela parte escrita ou falada, tem palavra, e o não verbal é todas as outras formas de comunicação que não tem palavra. No caso da Charge, é a imagem, mas poderia ser um som, por exemplo, tá? Mas aqui, na Charge, a imagem é a parte não verbal, a parte escrita é a parte verbal, tá? Vamos fazer a leitura agora de uma tirinha do Armandinho. Ontem acabou a luz lá em casa, e agora estamos ralados. Acendemos uma vela e meu pai pegou um livro. Foi a noite mais legal da minha vida. Aqui, o Armandinho não está fazendo necessariamente uma crítica social, mas ele está trazendo para nós uma mensagem. Qual é a mensagem? Primeiro, ele achava que aquela falta de luz poderia causar algo de ruim na vida dele, mas aí o pai dele trouxe a iluminação por meio de uma vela e leu um livro. E aí o Armandinho disse, foi o dia mais legal da minha vida. Não só pelo livro em si, mas pelo fato deles terem ficado com velas. Então, velas, aquele ambiente, eles fazendo um negócio diferente, ele disse que foi a noite mais legal da vida dele. E qual que é a mensagem que ele traz aqui? Que, às vezes, numa situação de adversidade, eu posso ter uma surpresa, uma grata surpresa, posso ficar feliz com alguma coisa, né? A tirinha é uma sequência narrativa com 2 ou mais quadrinhos. Características básicas da tirinha: balões de diferentes tipos e formas que mostram os diálogos dos personagens, suas ideias e pensamentos. Também elementos básicos da narrativa, como por exemplo, personagem, enredo, lugar, tempo, desfecho. O produtor da tirinha, ele geralmente utiliza a mesma personagem. Então, as tirinhas do Armandinho é sempre o Armandinho. Então, a gente já conhece o Armandinho, a gente já sabe o que vai aparecer, como que ele vai se portar. Sequência de imagens que montam uma cena, que podem ou não apresentar humor. Pode ser humor ou não, tá? Exercício de número 2, é a mesma tirinha. Ontem acabou a luz lá em casa, e agora? Estamos ralados. Acendemos uma vela e meu pai pegou um livro. Foi a noite mais legal da minha vida. No primeiro quadrinho, quando o Armandinho diz, e agora? Por que essa pontuação foi usada? Então ele usou um ponto de interrogação e uma exclamação. Quero que você pense um pouquinho, escreva no teu caderno por que ele usou interrogação e exclamação ao mesmo tempo. Escreve lá e eu já retorno.
Nesse caso, pessoal, o e agora com a pontuação vai indicar que ele está reproduzindo uma expressão de dúvida e espanto ao mesmo tempo. E agora? Tem até um meme que diz, e agora? O que eu faço? Né? Então é espanto e também uma dúvida ao mesmo tempo, tá? Exercício de número 3. Ontem acabou a luz lá em casa, e agora? Estamos ralados, acendemos uma vela, meu pai pegou um livro. Foi a noite mais legal da minha vida. Porque a noite em que a luz acabou foi a noite mais legal da vida do Armandinho. Então é aquilo que eu expliquei para vocês. Escreve lá no caderno e eu já volto. Aqui é aquilo que eu falei para vocês. Não foi a noite mais legal da vida dele, porque o pai pegou o livro e os dois passaram um tempo juntos, provavelmente lendo. Então a novidade da leitura, passar o tempo com o pai, a luz de velas, tudo fez com que esse momento fosse muito especial para o Armandinho. Então, pessoal, o uso de tirinha, charge, nós sempre associamos aqui uma linguagem verbal com uma linguagem não verbal. Então a gente precisa fazer a associação aí do que estava lá na imagem com aquilo que está escrito para ajudar você na interpretação do teu texto, tá? Então é interessante que você entenda o personagem ou o que aquela imagem quer dizer, para aí sim passar para a leitura verbal e compreender melhor essa leitura que você está fazendo. Então, hoje na aula de hoje, nós lemos uma charge, uma tirinha, distinguimos linguagem verbal e não verbal, reconhecemos o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês leiam mais tirinhas no seu dia a dia e até a próxima!